Ai, tá bom. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Kleber Ferreira, somos do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, a Rosângela dos Santos também faz parte, e hoje vamos trazer aqui um tema muito interessante, preocupante, mas não deixa de ser interessante, que é o suicídio. Então, nós vamos abordar esse tema, a Rosângela já vai se apresentar, primeiro a gente vai fazer uma prece, em seguida ela já se apresenta, tá bom? Então vamos fechando os nossos olhos, vamos agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de trazer a sua mensagem dentro da nossa pequenez. E assim pedimos ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, que nos proteja, que nos ampare, que nos intui para que possamos ajudar a quem precisar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, Rosângela, por favor, se apresente aí para nós. Ai, difícil essa tarefa. Eu sou um espírito milenar, que estou Rosângela agora, faço parte do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo desde 95, quando eu cheguei na Bacana. casa. Tenho uma longa jornada, eu cheguei uma tarde de quinta-feira linda, de sol, e falei, esse é o meu lugar. E aí estudei no Frei, dei aula no Frei, participei de trabalhos, né? E na minha vida pessoal, eu fui professora de escola pública, me aposentei, sou psicóloga, né? Fiz algumas especializações em psicodrama, psicoterapia junguiana, terminei uma constelação sistêmica familiar. Estou sempre nesse lugar de querer entender um pouco das pessoas, né? Eu acho Perfeito. que trabalhar com saúde, tanto a educação, como diz o Kardec no livro dos Espíritos, né, que a educação é o pilar de tudo, né? Como com a saúde mental, e emocional das pessoas, eu acho que é o que eu vim fazer, Ah, por que hora, ótimo. nesse momento da vida. Depois eu não sei o que eles me fazem. Fazer. É um Perfeito, pouco isso. perfeito. Então, Rosângela, é assim, nós vamos começar aqui. Eu queria. É um tema muito preocupante, né? O suicídio, como você até estava comentando antes de começarmos, né? É algo já óbvio desde o início das eras do homem, né? Mas o que não é algo novo. E já lá atrás, há mais de 200 anos, a doutrina espírita, Kardec já trouxe, né, a preocupação. E aí o que a É. gente queria entender, até pelo fato de você ser psicóloga, assim, para a gente ajudar a família, o que acontece, né? Como que a gente consegue, nos dias de hoje, enxergar uma pessoa que está precisando de ajuda para evitar essa questão do suicídio? Como que a família, né, pode perceber e como a pessoa deve pedir ajuda? Não sei se eu fui claro assim na pergunta, se foi muito abrangente. Tá. Não, foi, mas eu entendo que assim, antes de chegar nesse lugar de ajuda, né, a gente tem que olhar para alguns lugares, né? Ótimo. Até a gente fez, eu acho que eu vou respeitar o roteirinho para a gente não se Claro, perder, claro, claro. vai embora, né? Então, assim, o que eu percebo hoje, né? Eu estou na profissão de psicóloga desde 95, quando eu cheguei no Frei, e lá pelos anos 2000 eu atendi casos de pessoas com tentativa de suicídio, né? Porque você nunca atende um suicida. O Sim, suicida que consegue cometer o ato, ele comete o ato. Então você atende ou a pessoa que tentou e não conseguiu, ou os familiares, né? perfeito. O que faz uma pessoa caminhar para o suicídio? Se a gente pensar em Livro dos Espíritos, eles falam que o desgosto é uma falta de alguma forma de ocupação daquele espírito, uma Perfeito. ociosidade do espírito. Mas eu vejo um pouco além disso, né? Se a gente focar na doutrina, nós somos seres milenares. E como seres milenares, trazemos o nosso histórico pessoal diferente um do outro, né? E muitas vezes nós fazemos memórias que, se a gente pensar na psicologia epigenética, que fala de memórias, fala que a gente carrega memórias de até 7 gerações para trás de nós, no nosso DNA, a gente traz esse componente genético mesmo para o suicídio, né?
Então, algumas pessoas têm genes para suicídio, que é uma doideira, né? Eu estou aqui na minha colinha tentando pegar o nome da cientista que eu estava vendo, porque tem uma associação, que, aliás, você me fez lembrar que eu fazia parte dela, eu nem lembrava, que é a Associação Brasileira de Prevenção e Estudos ao Suicídio, a BEP. E eu vi uma palestra de uma sueca, do Instituto Karolinska, né, Instituto, e ela fala o seguinte, né, dos fatores que são fatores ambientais, fatores genéticos, né, e fatores psicológicos. Então, nos fatores ambientais, a gente tem os eventos estressantes, isso leva uma pessoa ao suicídio. Se ela tem o ambiente e se ela tem o fator genético, que é o que eles estavam estudando há 2 anos atrás, 40 genes para o suicídio uma pessoa tem, né? Se isso combina, essa psique dessa pessoa vai ficar desorganizada e ela vai buscar o suicídio, né? Uma vez que busca o suicídio, se esse suicídio se completa, não tem o que fazer, infelizmente. Em não se completando, você consegue pegar essa pessoa e trazer, com a ajuda da família, se tiver essa ajuda, né? Claro, Trazer para uma conversa e tal. O que é difícil, né? O que você coloca para mim é assim, como identificar, né? Então a gente tem que sempre estar atento a uma comunicação verbal, a uma comunicação não perfeito. verbal, né? Então, entra na questão do mito, né? Tem uma comunicação direta e tem uma comunicação indireta. O que a pandemia, né? Vou juntar um pouquinho dessa Claro, situação claro. toda com a pandemia, né? O que a pandemia fez? A pandemia colocou todos nós dentro dos lares. E nós não éramos pessoas que nos relacionávamos, nós convivíamos. E isso é diferente. Perfeito. Né? Sem Quando eu dúvida. convivo, está no nível da superficialidade. Então, assim, mesmo dentro dos lares, estava cada um com o seu celular, com o seu Sua laptop, TV, cada né? um no seu mundo, sua TV, no seu mundo. E, de repente, o mundo para. Eu diria, a espiritualidade para o mundo. Para a gente ter que se relacionar, não só conviver. E aí a gente Perfeito. começa a ver uma explosão de tudo que a psique pode criar, né? Uma explosão de suicídios, uma explosão de violência doméstica, uma explosão de feminicídio, porque eu gosto muito do capítulo 18 que diz assim: os seus domésticos são os seus inimigos, mas os seus Sem inimigos dúvida. serão os seus domésticos. Sem Então, dúvida. se a gente está dentro de um ambiente familiar, com espíritos com os quais a gente já teve relações e elas não foram as mais interessantes, isso, né, e não podendo sair, perdão, isso vai virar um fator de risco. Se você já tem a questão genética e mais a questão estressante, isso casa e vira uma bomba, Uhum. né? Agora, a questão que você levanta é importante porque a gente fala dos sobreviventes, né? Eu estava lendo, eu não vou lembrar agora onde, que para um suicídio, você tem 12 pessoas afetadas. Lembrei, foi a palestra da Karolinska, do Instituto Karolinska. Para uma pessoa, 12 pessoas afetadas. Então, olha o impacto que isso causa num núcleo familiar, É né? gigantesco, né? Gigantesco. Eu tive a possibilidade de acompanhar uma cena de suicídio de pessoa próxima, e assim, fica um buraco na família que não tem o que cura, né? A palavra é impactante. Você não tem Uhum. outra palavra que possa ocupar esse lugar, né? Sem dúvida. Agora, é uma dor da alma? É uma dor da alma, né? Eu acho muito interessante a colocação aqui. Eu trouxe um, uma fala do Jung aqui, que é um dos meus queridos, né? E ele fala aqui, esse é do prestígio pessoal que eu estava falando com você. Olha o que ele fala nesse livro, que é de 1936. 26, 36, peraí, deixa eu ver a primeira edição dele aqui. 1916. Nossa, 1916. mais antigo Ele ainda. fala 16. Ele diz assim, ó: o padecimento do doente vem da alma, de suas funções mais complexas e profundas,
que mal ousamos incluir no campo da medicina. Nós nem Então, olha, começamos, né? Olha que que profundo, né? mal ousamos, né, colocar no campo da medicina esse sofrimento. Então, assim, que sofrimento é esse, né, que a alma traz, né? O que eu percebi nos meus atendimentos, quando a gente trabalha na psicologia analítica, né, que é com Jung e tal, o sonho é muito importante, né? Porque o sonho ele é um carteiro do inconsciente, né? Sim, E eu hoje me lembrei do André Luiz, se não me engano, nos Mensageiros, que tem um sonho de uma neta com a avó. E a avó fala para ela que ela vai ser traída, tal. E quando ela acorda, ela tem a memória de uma cobra de brinquedo. E ela não entende, né? perfeito, perfeito. É simbólico, né? E aí o André Luiz falou assim, mas por que ela teve esse encontro noturno e ela não absorve isso? E aí um dos orientadores, que eu nunca sei quem é, se é o Aulo, se é o Alexandre, eu sempre me confundo, ele diz assim, porque o cérebro humano, né, a grosso modo, o cérebro humano, ele não tem capacidade de absorver o impacto da volta. Então a gente sai, volta, quando volta tem um choque e retém algumas coisas que viram linguagem simbólica. E eu acho super importante, porque aqui o Jung diz assim, que o sonho é como uma pedra desprezada pelos pedreiros e que depois se torna pedra angular, né? E que ele é o porta-voz do inconsciente e a função é revelar os segredos que a consciência desconhece e realmente o faz com incrível perfeição. E qual é Uhum, a importância disso, né? Quando você pega uma pessoa que ela dá muito é, bloqueada, ela não sonha, ela não traz para você sonho. Você pergunta assim, e aí? Você sonhou? Ah, não. Então, veja só, como está a ligação dessa pessoa, primeiro com a psique, olhando para a psicologia, claro, e depois com o espírito, onde esse espírito está transitando, né? exatamente. Então, a gente olha para esses lugares todos. Então, quando a gente fala de uma questão como o suicídio, fica muito complexo. Tem questões genéticas, ambientais, de história de vida espiritual desse espírito, das relações que ele tem com o grupo, né? Sem O dúvida. que a gente vai tentar é fazer uma prevenção, se a gente pode falar assim, né? São fatores de proteção, né? Uhum, E aí, esses fatores de proteção, você tem que ter um sono de qualidade, uma atividade física, leitura de bons livros, né? Abstenção de álcool e drogas, isso a gente sabe. Mas eu iria um pouquinho além. Isso a gente está falando de proteção, fatores de proteção. Mas eu acho que olhar o comportamento, estar sempre de olho no comportamento, né? As pessoas mais introspectivas, talvez elas deem pistas mais difíceis de serem sem observadas. dúvida. Porque o extrovertido, a energia da psique dele está para o mundo. O introvertido está para ele. Tá para ele. Só que a diferença é assim, o introvertido, quando ele tem que ir para o mundo, para ele é difícil, né? Então, para as pessoas mais introvertidas, não estou dizendo que não foi difícil a pandemia. Claro que foi. Sem Mas dúvida. elas talvez manejassem, tenham manejado isso de uma forma um pouco menos sofrida. Já os extrovertidos que precisam ir para o mundo sofreram muito, né? Tanto que as pessoas, né, meio que piraram mesmo, desculpa a palavra, mas saíram do contexto, né? Então, a gente tem que estar de olho um pouquinho nesses comportamentos. Se a pessoa é alegre, extrovertida, de repente ela começa a murchar, sabe? Igual Vai se plantinha, afastando, né, das se pessoas, isolando, não fazendo as atividades rotineiras ou de hobby que gostava de fazer, dormir né? muito, né? Começa. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, você começa a olhar esses lugares, mas também tem a dificuldade que eu te falei dos introvertidos, porque fica tudo muito na ideação, né? A gente fala da ideação suicida, né? Que é esse pensamento que fica gravitando no campo mental dessa pessoa e que quando você toma contato, às vezes ele virou uma ação, né? Sim, Mas todo suicida, né, deixa uma forma de ser encontrado,
né? Isso é muito clássico. E também, de alguma forma, ele deixa sinais. Então, a gente entra num lugar que chama mito, né? Você não pode falar assim, quem fala não faz, imagina, sabe? São as Não, lendas, né? Lendas urbanas, né? são os mitos, a gente chama de mito mesmo, né? Porque é o mito do suicídio, de que a pessoa não vai fazer. Tem até umas Ou que é frases minhas aqui. frescura, né? Sim, sim. E isso faz com que a pessoa se sinta cada vez mais desacreditada, né? Olha, tem algumas falas aqui, ó. Eu preferiria estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais. Olha só, uma frase que todos nós falamos, Sim, né? é verdade. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim, né? Então a gente ouve isso em discurso, acende a lâmpada, Tem que né? prestar atenção, porque hoje em dia a gente não presta atenção em nada, né? Mas, porque a gente está muito no automático, né? Isso, Muito no digital, muito no só eu existo na minha bolha, é verdade. A né? pessoa fala uma palavra dessa e fala, tá bom, mas você nem ouviu o que ela falou. Então, aí é que entra, eu acho que aí é um vício de profissão, mas também eu acho que é um gosto pessoal, aí é que entra a escuta. A gente não tem que ouvir, a gente tem S- que escutar. São E coisas isso é bem muito diferentes, diferente, né? né? E nós, né, partindo da tua fala, a gente está só ouvindo. A pessoa falou, tá. Ah, tá. Não, peraí, escuta. Peraí, né? Nesse contexto, por que que a pessoa está falando isso? Né? Uhum. A escuta, o acolhimento, o não julgamento, né? Sem sombra de E, dúvidas. e evitar conselho, porque o que eu estava vendo, né, com os especialistas que estudam isso, uma das coisas mais terríveis são os bons conselhos, né? Porque a pessoa não quer conselho, ela quer ser vista e ouvida, né? E eu estava pensando um pouco nisso hoje, né? Lembrando desse nosso encontro agora, a primeira coisa que acontece na nossa vida, quando a gente nasce, nós somos vistos. As pessoas vêm nos ver e nos presenteiam. E aí chega um tempo da nossa vida que parece que a invisibilidade começa a ficar ali, né? Você Sim, deixa de. Você perde um pouco daquele brilho quando você vai entrando na adolescência, né? Depois você também não quer muito ser visto, estar muito perto, né? Mas, assim, exatamente. é um não querer, com muitas aspas, eu diria, que faz parte até do desenvolvimento, Claro, claro. desde que não extrapole, né? Desde que não extrapole. Porque, no final, toda pessoa quer ser vista e ouvida. Sem sombra de dúvidas. É uma necessidade humana, né? Agora, o que a gente está vendo agora, né, eu acho isso muito preocupante, é que todos os casos estão gritantes, né? Não só de suicídio, mas de ansiedade, né? A ansiedade, ela é um gatilho para o suicídio, né? Num dos estudos que eu estava vendo, estava apontando isso. E o Brasil é o país que mais tem ansiedade. E o Brasil é o oitavo colocado, né, na Organização Mundial de Saúde, com casos de suicídios absolutos, que são aqueles que se concretizam, Uhum. né? Que a gente estava falando agora também, há poucos minutos antes de entrar, nas estatísticas que são assim, apavorantes, né? Você ter 760 mil pessoas no ano mortas, né? E mais de 2 mil diariamente, né? Em números É absolutos, mais né? que a própria pandemia, né? Os números certinhos são 760.340 por ano e 2.439 só hoje. Hoje, enquanto eu falo com você. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata. Então, a gente está aqui há quanto tempo? Uns 10, 15 minutos? Pensa quantas pessoas se mataram enquanto nós estamos nesse papo aqui. Né? É Então, uma isso é coisa muito sério. muito gritante, né? Por isso que não só a Organização Mundial de Saúde, mas acho que o mundo inteiro está acordando para essa situação, que é um caso muito grave, porque, igual você falou, se você afeta a vida de muitas pessoas que estão ao seu redor,
né? Nós vivemos na era aí até entrando, né, das redes sociais, que a gente acaba Sim, vivendo cada um, igual você falou, a gente vive numa bolha. Você come é, com uma pessoa do seu lado e você está com a rede social, você não dá atenção. Você está no ônibus pendurado com a rede social, você está no metrô, ou seja, e aí a gente não, meio que você vai. demonizou a rede social, né? Eu queria entender isso, mas É, ela é vilã? então, nossa, você me colocou numa encruzilhada, né? Não, a meu ver, não, tá? A meu ver, não. Porque, assim, se a gente pensar doutrinariamente, né, como espíritas que somos, nós sabemos que a doutrina, ela fala que nós estamos numa lei de progresso. Então, a rede social, ela vem como um progresso, como Perfeito. a humanidade se tornando inteligente. E, eu vi em algum lugar o Chico falando uma vez que nós teríamos mais tempo, acho que foi no Pinga Fogo, né, que ele fala isso, que nós teríamos mais tempo no futuro, que é esse, o futuro é agora que a gente está Sim, falando, sim, para quê? Para que a gente se dedicasse mais à espiritualidade. Agora, não foi isso que perfeito. aconteceu, né? Nós temos mais tempo para nos ligarmos ao materialismo, porque Sim, o que mata, né? O que mata é o materialismo. O que, que o materialismo prega, né? Se a gente pensar no materialismo, e aqui não cabem questões políticas, sociais, o capital, nada disso, né? sim, sim, sim. Mas o materialismo coloca assim: você é o que você tem, você vale o que você tem, É né? o saldo E do as redes saldo disponível para saque é o que conta, né? né? E assim, o que, que as redes sociais trouxeram, né? Porque o que, que a gente pode falar como rede social? Começa com um e-mail, em 1996, né? Um e-mail. O Aí e-mail. depois vem o Orkut. Aí depois, em 2004, que entra Facebook, Instagram, Google, né? Sim. Em 2010, né? Também tem, acho que o Instagram. Bom, o que, que acontece com essas redes? Elas entram com uma coisa que aí eu acho que é demonizante, o algoritmo. Por que, que o algoritmo é demonizante? Porque você começa a fazer suas postagens, primeiro você cria uma rede, o que é muito legal, né? Na pandemia, por exemplo, para a gente jogar uma luz, é, colocar uma frase do Jung, né? Todos nós, que a gente estava falando para você, todos nós somos um pouco criminosos, santos e anjos, né? Então Uhum. vamos pegar a rede social e botar nessa frase do Jung. Ela tem um lugar criminoso, né? Que é essa rede mais. Eu esqueci o A nome própria agora. a Deep Web, Subterrânea. né? Deep Web, isso, eu ia falar subterrânea, mas é Deep Web. Você tem um lugar que é mais anjo, você pode pegar aí as religiões usando a rede social, ou as instituições, por exemplo, como a ABEPS, as sociedades todas, né, medicina, Sim. enfim, todas elas usando para promover o bem, uma ACB, enfim, tantas outras. E você tem, como que é, o criminoso, o anjo e, é, meu Deus, Ixi, eu fugiu perdi agora. também. Todos nós temos um pouco de criminoso, de anjo, menino, que Fugiu também, fugiu também. fugiu, fugiu, mas volta. Mas assim, a gente tem esse olhar para a rede social, né? Então, assim, o que eu vi, estava falando um pouco dessa demonização das redes sociais, né? E o algoritmo, eu vejo ele um pouco como essa demonização, por quê? Porque conforme você vai postando, né, os seus assuntos prediletos, ele vai fazendo uma leitura e vai sugerindo sempre coisas naquele sentido para você, Sempre a né? mesma coisa. Exatamente. Então, assim, onde a sua individuação? Onde está você como ser na sua totalidade? Né? Você está dentro de uma máquina que é uma massa de manobra e você acha que tem liberdade, né? E não Sim, tem, não tem, né? não temos. Não tem, não tem. Mas em contrapartida, a rede social, como eu havia falado, ela é muito boa para a gente estudar, para a gente entrar em sites responsáveis. Enfim, o Kardec tem, em algum lugar da obra dele, que ele fala: a questão não é o uso que se faz das coisas, mas o abuso delas. Sem sombra E de se dúvidas. aplica, e se aplica também às redes sociais, né? Agora, o que eu acho perigosíssimo é que a gente está vivendo um momento muito narcisista, e eu estou pensando na figura mesmo do Narciso, que olha para o lago,
que só se vê, que não vê mais nada, né? Uhum. E além desse momento desse Narciso que só se vê, a gente vê que assim é um lugar de faz de conta. Você é bem mais novo que eu, mas não sei se você assistiu aí nos canais da vida aí. Tinha a Ilha da Fantasia. Você Sim, chegou a ver? assisti, cheguei a ver. Famoso tatu, né? Famoso Tinha o tatu. tatu. E ali na Ilha da Fantasia, você vivia o que você quisesse, era a ilha do seu desejo. Eu comparo, né, aquela Ilha da Fantasia analógica, que eu sou do século XX, analógica, com o Instagram, né, agora que é totalmente digital, mas que as pessoas estão comendo e procuram o melhor ângulo da comida para, né, ou estão fazendo alguma coisa, né, uma selfie, e não vive o momento, não vive o momento, né? Parece que É você quer ser errado, é sempre ser errado. sucesso, né? Parece que sempre você quer ser um Então, sucesso. exatamente. É errado você colocar uma comida legal? Não, não é. Se Não, você claro acha que que é não. legal, não tem errado ou certo. Mas a questão que eu coloco é assim: vivencia, sabe? A comida chegou, você observa, nossa, é bonita, que legal, olha a pessoa com quem eu tô, meus amigos, enfim. Não, a primeira coisa é você tira uma foto, você já vai postar. E ali as conversas se perdem, as relações se Sem perdem, sombra de né? dúvida. E você procura pôr filtro em tudo. Hoje as pessoas são puro filtro. Ninguém Então, é de eu acho que a gente verdade, vive, né? você vive uma vida que não é real, né? Que não é real. Por quê? Porque lidar com o real é muito difícil, né? Então, Exige uma força de ego, né? Eu pensando psicologicamente, exige da gente uma força de ego, né? sabe que Como você dizia falando. Ah, pois O não. Guimarães Rosa, né? O que a vida pede é coragem. A Sim, vida pede sim, coragem da sim. gente, né? Tanto é que que no livro uma das respostas do livro dos Espíritos fala que é covardia, né? O suicídio. Então, eu estava lendo tal, e eu até pensei, falei, nossa, é pesado você colocar, né? Mas tem na revista Espírita, eu até coloquei aqui, suicídio, covardia ou coragem, né? Porque eu sempre pensei nisso, é covardia ou é coragem? E ele coloca que É são uma as duas dualidade, coisas. né? Ele coloca que são as duas coisas, né? É uma covardia porque você acaba com a vida. E a coragem consiste exatamente em viver a vida. Porque a gente vem para cá para ser testado, né? Sim. Assim, A pensando escola, dentro né? da doutrina, né? Pensando dentro da doutrina e do que nós acreditamos como reencarnacionistas, a gente vem para se exercitar nas virtudes, Para né? aprender, né? Uma escola mesmo, Melhorar né? melhorar o que já traz, porque a gente traz muita coisa boa. Eu acho que uma das minhas, eu não vou dizer brigas, que eu lembro do Costa às vezes. Eu não queria ter assim, não. Gente, não dá para achar que a gente só traz coisas ruins. Claro que Claro que não. não. Nós vivemos coisas muito boas, nós temos Muito coisas muito importante boas. isso que você está falando. Mas a gente tem que tirar o olhar do ruim, do pesado. Eu vim para pagar, eu vim. Não, Sou você veio para se pecador, né? educar. O espírito está encarnado para se reeducar. Reeducar. Por isso que eu Essa é a gosto, palavra. por isso que eu gosto demais do meu tutor. Eu falo que ele é meu tutor, né? Que é o Eurípides, que ele tem aquela carona de sério e tal, mas é amoroso, porque Eurípides coloca assim: a gente tem que usar uma pedagogia do amor. E dentro do sistema da pedagogia do amor, a evangelização de espíritos. Tudo dentro da doutrina, né? Mas eu te, tudo dentro da doutrina, mas assim, qual é a preocupação de Eurípides? Por que ele busca trazer a pedagogia do amor, né? Ele começa a perceber, enquanto espírito, que os espíritas, aqueles a quem mais foi dado, porque a gente tem um manancial muito bom nas mãos, Sem né? dúvida. Está disposto para todo mundo, mas não é todo mundo que quer arcar com a responsabilidade de que você fez as suas escolhas e elas geraram as consequências. Então Sim. é mais interessante, às vezes, você ter um diabo, ou a gente pega o obsessor também, né?
de, A culpa é de... sempre do obsessor, né? Então, mas não, né? A responsabilidade é É nossa. nossa, Né? Então, exatamente. Eurípides muito preocupado com os desencarnes dos espíritas nessa condição, suicídio indireto, né? Porque suicídio não é só direto, Tem um indireto, suicídio, exatamente. né? Quando a gente come mal, quando a gente dorme mal, quando a gente sabe que precisa cuidar da saúde, posterga. Então, o Chico, no Evangelho do Chico Xavier, ele diz que assim, que a gente comete pequenos suicidiozinhos diários, Sem né? perceber, né? O Chico é fofo, né? Suicidiozinhos deixa muito mais brando, né? Qua- Diários, sem perceber, né? Alguns até a gente percebe, né? Por exemplo, hoje eu comi um pouquinho de pimenta. Ah, mas só hoje. Não, mas pode Uhum, comer, né? claro. Então, assim, é uma coisa boba? É, mas traz consequências, né? E o Euripides, muito preocupado, ele traz essa pedagogia, que é a pedagogia do amor, com essa evangelização de espíritos nas faixas etárias, né? Que talvez para o futuro, se você quiser, a gente faz uma fala dele. Eu Sim, amo o vamos, Eurípides. vamos sim. E ele coloca o seguinte para nós, né? Que nós estamos aqui para nos educarmos. Deus é misericordioso, ele jamais vai chicotear a gente, sabe? Exatamente. Não tem Exatamente. essa coisa de punição, né? Judaico-cristã, que a gente vem desse lugar. Não, a gente está numa era nova, né? A gente está com tantos recursos, com tantas possibilidades, É, né? Para isso é nos tão educar. interessante do que você está falando, que é aquela frase, né, bíblica, né? Se nós que somos imperfeitos, se o filho pedir um pão, você não vai dar uma pedra, imagina Deus, que é a perfeição, é a Sim, bondade, né, e todos os sim, adjetivos possíveis, né, sim. imaginários. Né? É muito importante E ressaltar assim, isso, né? Porque senão as pessoas é, até acham que o espírita gosta de viver no sofrimento. Não, não, a doutrina não né? ensina isso para gente, viver no sofrimento. Não, mesmo, né? Nós estamos aqui para sermos felizes, né? É desse lugar que eu olho. E foi desse lugar que eu fui educada por pessoas muito incríveis do Frei. Nós estamos aqui para sermos felizes, para fazermos as pessoas do nosso entorno felizes. Claro, né? Temos dificuldades e lutas íntimas? Temos. Sim, faz parte. Imperfeições? Temos. Mas a gente tem que olhar para ela para falar, poxa, eu não quero mais ser assim. Como eu posso melhorar isso? Né? Será que não há uma E dualidade, Rosângela? Será que a gente não esqueceu da dualidade nascer, morrer, frio, quente, sofrimento e nós somos alegria, essa né? dualidade. Nós somos essa dualidade, né? Então, assim, eu acho que cabe a frase do Paulo, que ele fala assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Olha a Nossa, dualidade é uma de um cara inteligência, incrível. exatamente, uma inteligência muito sutil. Mas, assim, o que eu acho bacana, né? Pegando um cara desse como o Paulo, é que ele era humano, só humano, né? Eu tenho um afeto grande pelo livro do Chico, A Boa Nova, o Boa Nova, porque ali ele mostra, assim, eles eram humanos, e eu acho que nós estamos perdendo isso. Nós precisamos só ser humanos, e dentro da nossa Exatamente. humanidade, olhar para o que a gente tem de bom, né? Hoje eu estava ouvindo uma palestra de uma Teta Healer, muito bacana, e ela falava assim: pega e faz uma listinha todo dia de 3 coisas positivas que você tem por uma semana. Depois lê a sua lista. Poxa, 3 vezes 7 vai dar 21 coisinhas ao longo de uma semana. Olha o que você tem de bom, né? E eu acho que é isso que a gente precisa fazer, né? Porque a nossa educação, sendo muito massacrante, ela faz com que as nossas crianças fiquem muito silenciadas, cresçam adultos silenciados e, não aguentando a pressão, caminhem exatamente para o lugar que a gente está conversando, que é o Uhum, suicídio, sem né? Porque dúvida. senão quem ouve isso fala assim, tá, mas eles estavam falando de suicídio e mudaram para a educação, né? Não, é porque a base vem daí, né? E a gente tem suicídio hoje em 2 pontas que são muito preciosas, porque a gente olha sempre para o adolescente, para o jovem adulto, né? Mas tem o suicídio na infância, que é sério também, e tem o suicídio lá no idoso, que você fala assim, poxa, ele viveu tudo isso e se matou agora. Como assim? No finalzinho, né? Da prova da vida, mas assim, tem o outro lado, o quanto de pressão, né? Sem Também, dúvida. né?
E aí cabe o não julgamento, porque eu acho que é uma coisa que todos nós temos que trabalhar, é o não Claro, julgamento, sim. né? Principalmente nós somos nós reencarnacionistas, né? A gente sabe que a gente pode ter feito isso. E não Não, estamos definitivamente livres, né? eu diria assim, a gente sabe que pode, não, nós fizemos. Nós Eu já sou fizemos. mais, eu já sou mais radical que você, porque assim, Não, vamos você tem pensar razão. numa linha histórica, né? Vamos pensar numa linha histórica. Nós estamos no século XXI. Ao longo do século XXI, nós tivemos quantas guerras, quantas pestes, quantas situações dolorosas. Você acha que nós, reencarnacionistas, vivendo Catástrofes tudo isso, naturais, né? catástrofes naturais, mas assim, pensa na Idade Média, como devia ser difícil viver. Você acha que se matar ali não era um sofrimento atroz, Sim. né? E um outro sofrimento, né? Que até lembrei agora do Goethe, né? Que fez o Werther, né? As Aventuras do Jovem Werther, que matou meio mundo na Europa, né? Porque ele se matava no final. Mas assim, as questões afetivas, elas matam. E as pessoas hoje, é, elas estão num nível de superficialidade que elas não querem mais compromisso sério. Está Sim. muito fácil você ter várias pessoas ao mesmo É tudo tempo, fast sem ter food, né? compromisso. Não é fast food, é Então, tudo rapidinho, né? eu pensei, mas eu não achei elegante. Não, mas eu digo assim, tudo na nossa Né? Não, vida é rápido, né? Você já reparou que a gente quer tudo sim, sim, rapidez? Você quer sim, comer rápido, mas você quer dormir rápido, né? A pessoa quer se relacionar rápido, quer um aí a emprego gente entra rápido, no lugar da ansiedade, né? né? Exatamente. Será que a gente esqueceu que o sofrimento faz parte da vida? Ele faz Eu acho que parte nós da esquecemos, vida. eu acho que nós esquecemos de muitas coisas, né? E aí, muitas coisas. E aí eu vou trazer, não para a psicologia ou para a doutrina espírita, mas para um outro campo de estudo que tem me. Eu ia falar fascinado, mas fascinado lembra obsessão. É verdade. Mas tem me encantado muito que é a constelação sistêmica familiar. Por quê? A constelação séria, né? Porque toda profissão, todo estudo, você sabe que tem os sérios e os não Tem sérios. tem o sério e o Na picareta. psicologia, na psicologia também não é Ah, diferente. em tudo, Mas em assim, tudo. o que tem de legal na constelação, né? O Bert Hellinger ele coloca que o amor tem ordem. Então, dentro das ordens do amor, você tem hierarquia, pertencimento. Tem ordem, hierarquia e pertencimento. Então, na ordem, os mais velhos são maiores que os mais novos. Na hierarquia, o pai e a mãe estão antes do filho. No pertencimento, você é o Kleber, que pertence à família Ferreira. Eu sou a Rosângela, que Exatamente. pertence ao Santos. Né? E assim, o que nós perdemos? Com o avanço da sociedade, nós perdemos esse lugar da família. Né? Nenhuma crítica, a gente tem famílias de todos os gêneros e tipos agora, mas assim, como fica o espírito dentro de uma família que tem tanta gente que ele não é ninguém naquele núcleo, não tem um clã, entende? Então, Sim, assim, o Bert coloca outra coisa que eu acho muito interessante, né? Nós temos que honrar os nossos pais, os nossos ancestrais, os nossos avós, bisavós. Nós temos que pedir a eles a bênção. Eu sou de uma exatamente. geração, que eu pedi a bênção pai, bênção mãe. Sim, Ainda peço sim. da minha madrinha, né? Minha avó faleceu há 3 anos atrás e ela me falou uma coisa que eu achei muito engraçada. Ela falou: Ô filha, sua madrinha falou comigo que acha tão bonito quando você chega lá e fala, bença Dinda. Então a gente vem desse lugar de respeitabilidade, né? Que hoje parece que está tudo poroso, está dissolvido, né? Que é o que a gente estava falando do prestígio, né? Que o Jung coloca lá em 34. Cadê minha colinha do Jung aqui em 34? Que ele fala do prestígio, e a gente pode pensar, além do prestígio, né? O que as pessoas querem na rede social? Elas querem ser vistas. Não era disso que a gente estava falando? A gente Exatamente. nasce e quer ser visto. Ninguém está me vendo. Caramba, tem uma rede social. Então eu vou ser visto, mas eu vou ser visto do jeito que eu quero ser visto. Não necessariamente do jeito que eu sou, Que eu sou, exatamente. mas do jeito que eu quero ser visto. Te queria Então, personagens, né? você não vê numa rede social um quarto bagunçado, uma toalha em cima da cama, uma calcinha jogada no chão. Você não vê. Alguém triste, né? Muito difícil, Alguém, né?
alguém triste, um bate-boca. Imagina, você vê só cenas incríveis, né? De cinema. A E aí família você Doriana, né? que todo mundo A se família odeia, né? Claybon, né? Aquela família, acho que é Claybon Eu ouvi, Doriana, sei lá. eu ouvi de uma pessoa, né? é, que todas as pessoas estavam se detestando no Natal, mas quando deu a hora, sentaram todos à mesa e A tiraram a foto, foto né? e cada um foi para um lado. E eu falei, cara, que bizarro isso, né? A quem a pessoa está enganando, Pois se não é, é ela mesma, sem né? sombra de Só, dúvidas. só que esse engano tem um preço, né? Sim. Aí a gente pensando assim, né? Eu, dentro do estudo, eu puxei uma questão, né? Como a gente está falando desse tema, eu acho que uma das grandes contribuições, eu vou puxar agora um pouco por o espiritismo, é essa questão da Uhum. gente explicar que a vida não cessa, que nós temos um Sim. histórico, que é nós somos reencarnacionistas, mas por que que a gente combate o suicídio? Vamos dizer a palavra combate, né? Porque a gente quer Ah, prevenir essa situação, porque a gente sabe que a vida é uma continuação. Então, ao é. invés da pessoa arrumar uma solução, ela vai causar um problema ainda maior, né? Você sabe que eu vou trazer aqui alguém que mora no meu coração para sempre, que é o Vanderlon, né? E que foi o meu dirigente espiritual por anos, enfim, meu professor. Uma pena E não ter ele, conhecido ele, mas nossa, Vanderlon, devo amor conhecer total. do plano espiritual. E eu lembro que ele dando aula para gente, né? Isso me fez pensar. Eu fiquei muito chocada naquele momento que ele falou isso, né? E claro, depois repliquei nas aulas também no Frei. Que o que que acontece com o seu fluido, né? Então, assim, eu, Rosângela, vim para viver 80 anos. Aí, com 30 eu não suporto e me mato. Eu tenho 50 anos de fluido para esgotar. Então, quando eu falava com as minhas alunas, eu dizia assim: pensa aqui nessa garrafa, né? Normalmente fala de Coca-Cola, pensa nessa garrafa. Então, eu tenho tudo isso de fluido para ir esgotando devagarinho. Mas, de repente, eu pego e faço assim: tchá, tiro uma parte, mas fica um resto ainda aqui, né? Uhum, E o que que acontece com esse fluido? Enquanto aquele espírito não esgotar aquele fluido, ele está na erraticidade sofrendo, né? Aproveitando a sua dica, vamos à dica de leitura, né? Quem quiser muito saber bom. e se aventurar, leia Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida é um livro que, assim, eu particularmente comecei a ler, passei mal várias vezes, tá? Mas isso sou eu. A Ivone do Amaral Pereira comenta no início de que se você começar a se sentir mal, faça uma prece. Eu fazia prece, punha água, enfim, não adiantava nada. Até que eu consegui ter maturidade para ler, porque aqui tem a narrativa de um cara que era o Camilo Castelo Branco, um escritor português que se matou porque ficou cego. E na espiritualidade, ele percebeu que não era nada daquilo, né? E é muito sofrida a viagem do Camilo até ele se recuperar. Que aqui ele se diz Camilo Botelho, né? Ele troca o nome. Uhum, No Céu e o Inferno tem um capítulo todinho de espíritos suicidas, que tem assim pessoas que se suicidaram pelas mais diferentes razões, né? Mas uma delas é que a gente estava falando, as questões afetivas, né? Que as pessoas estão se ligando umas às outras, criando laços vibracionais, né? E não sabe como o coração do outro se comporta, como aquele ego é fraco, frágil, né? Ou não. Então, assim, algumas pessoas vão ser deixadas e ok, vida que segue. Algumas pessoas vão ser deixadas e ok, vida que não segue porque ela tira a vida. E a exatamente. responsabilidade, né? Então vamos imaginar que Grazi nos perdoe, mas vou pegar você de exemplo. Imagina que eu estou aqui numa relação com você e aí você fala assim, não, vou ficar com a Grazi, né? Óbvio. E aí eu falo, tá, não aguento, me mato. E você está implicado nisso. Exatamente. Você tem responsabilidade nisso. Porque Exato. você foi um estímulo, né? A sua, aspas, irresponsabilidade, né? Acionou em mim um gatilho que eu já tinha. Eu tenho a minha responsabilidade. Sim,
E que a gente né? vai Mas descobrir você, quando tiver no plano espiritual qual o tamanho de cada um, né? Mas que tem, mas tem. você não está isento, né? É, você me fez lembrar do André Luiz também, no Nosso Lar, se não me engano, aparece, né? Na peça aparecia, que ele teve um caso com uma empregada doméstica da casa dele, né? Quando ele era Sim, sim. novinho, tarará, e a menina engravidou, a mãe pôs para fora, aquela história, né? Casos de família, né? Casos de família. E André Luiz escapa. E aí, quando ele encontra com ela na espiritualidade, ela está sem enxergar, se não me engano, ela foi prostituta, e ele toma um baque, porque assim, uau, eu me liguei nisso, né? Ele se sentiu culpado. Então a Sim. gente tem que ter muito cuidado com as nossas ações. Porque você falou uma coisa importante, nós temos laços, não só laços físicos da carne, a gente tem laços de Espiritual. fluidos espirituais, de energia. A gente, como diz, né? Você sempre deixa um pouco de você com a outra pessoa. E quando a gente se Exatamente. envolve ainda numa situação dessa, que a gente pôs o laço afetivo, é pior, nesse sentido, é muito pior. Né? Porque, É, igual você falou, você se desligou da pessoa, foi embora, dormiu tranquilo. Aquela pessoa não se desligou de você. Ela está exatamente. emanando pensamentos, está emanando, às vezes, raiva, frustração. E talvez ela não faça agora, mas faz daqui 6 meses, um ano, e você nem imaginou que você foi um dos Está gatilhos, né? implicado. Exatamente, você está implicado. Então, eu entendo que talvez seja difícil ser espírita, né? Algumas pessoas, é difícil. Não entendo que seja difícil. Acho que a dificuldade, o desafio, eu diria, o desafio de ser espírita é arcar com as suas ações, Com as suas né? ações, a responsabilidade, To- né? Todo dia a gente tem que fazer escolhas, todos nós, independente da religiosidade, mas essas escolhas geram consequências. Então, que nós façamos as melhores escolhas, Sem né? dúvida. E aí, dentro disso, né, vamos pensar o seguinte: a gente, obviamente, a gente não pode descolar de Jesus Não. e da psicologia. Então, assim, é muito importante, até bom a gente estar nesse tema, é o seguinte: quando uma pessoa está numa situação, seja de crise de ansiedade, de depressão, que são gatilhos que podem induzir a pessoa ao pensamento do suicídio, né? A gente precisa da responsabilidade do tratamento, seja ele psicológico, psiquiátrico, e se o melhor ainda, né, para que seria até antes, mas vamos colocar assim, fazer uma ajuda espiritual, ela é muito importante. Sim, No espiritismo, obviamente, independente. seria melhor em qualquer lugar que a pessoa que professe Jesus, é muito importante utilizar os dois tratamentos. O que você acha disso? O que você pode dizer aí para gente? Eu diria assim, né, para você. Eu acho que o tripé da doutrina, eu sempre gosto de pensar no tripé da doutrina, né? Ela é ciência, ela é filosofia, ela é religião, né? Perfeito. O Chico dizia que os cientistas o desculpassem, mas ele ficava com a religião, né? Uhum, Cada um de nós vai ter uma afinidade com um desses vértices da doutrina, claro, vórtices da doutrina. Mas eu vejo assim, nós precisamos atuar nos três, né? Então, está doente, o corpo físico é matéria, matéria precisa de medicamento. Que medicamento? Alopata, homeopata? Você vai fazer a escolha. Mais uma vez entra a escolha. Mas claro. faça uma escolha e respeite a ela, né? Dentro da doutrina, o que a gente aprende, e eu acho muito importante, é nunca deixe seus tratamentos medicamentosos e fique só com a parte espiritual. Não funciona. Não, 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 não funciona. não funciona, né? Ah, mas Jesus vai me curar. Tá bom, pode até curar, mas para te curar, ele colocou médicos na Terra e Claro. desenvolveu a ciência, né? Então a gente precisa da ciência, precisa da filosofia para compreender o mecanismo das coisas e precisa da religião, ou eu diria da religiosidade, né? Exatamente. Algumas pessoas vão ter afinidade, a gente está falando de doutrina espírita, e óbvio, né? A gente vai falar de Jesus, modelo e guia da humanidade, né? É nisso que a gente se baseia. Algumas pessoas vão ter afinidades dentro da doutrina com alguns instrutores espirituais, né? Bezerra, Emmanuel, Meimei. Fora da doutrina, algumas outras pessoas vão ter afinidades com Buda, com Krishna, não Com importa. santos, né? Não importa, né? Que seja um modelo com santos, que seja um modelo saudável,
e que te traga equilíbrio, que você se sinta, sabe, Exatamente. tranquilo. Tanto que, assim, nos meus atendimentos, uma das coisas que eu pergunto para os meus pacientes é: você tem alguma religião ou religiosidade? Ah, tenho. Ah, então tá bom. Então eu me sinto confortável em conversar com o meu paciente e trazer para ele, dentro do que ele acredita, o que é bom também para Claro, ele, claro. né? Porque senão a gente vai olhar só o homem matéria e aí não vai funcionar. Você tem que olhar o corpo físico, você tem que olhar o perispírito, você tem que olhar o espírito, você tem que olhar a totalidade, né? Exatamente, E exatamente. atuar, eu acho que assim, atuar não só dentro da psicologia, não só na questão do suicídio, tá? E não só dentro da psicologia, mas também dentro da doutrina com amorosidade, escuta afetiva amorosa, né? Exatamente. E deixar que a pessoa se sinta abraçada. Uma pessoa que se sente abraçada no ambiente espiritual, seja ele qual for, ela volta. E isso é fator de proteção, Sem sombra de né? dúvidas. Para ela é fator de proteção, Sim. né? É, Entre outros fatores de proteção, né? sim. É Agora, para o que importante, falou, né? É importante, né? Que a gente estava falando, a gente falou até na questão da dualidade, né? A pessoa que está numa situação dessa, ela precisa entender, né? Ou buscar, né? Um conhecimento que faz parte da vida. Tem dia que a gente, como a gente mencionou, tem dia que a gente vai estar alegre, tem dia que a gente não vai estar, e é normal, faz parte da sim, nossa vida, sim, né? Então, sim, assim, vai buscar uma ajuda, faça o que o profissional está pedindo para você fazer. Seja um exatamente. psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, Um, não importa, né? Ou o médico que escolheu. E dentro da religião, a gente vai falar dentro da doutrina espírita, não espere que você vai, em 2 dias, estar resolvido o problema, né? A pessoa tem que, quando a gente é igual a história do emagrecimento, a pessoa está acima do peso. Ela às vezes levou anos para ficar acima do peso. E aí ela quer com um remedinho emagrecer em 3 semanas, não vai, né? então, Então assim, né? aí eu acho que entre o que a gente estava falando, quando você comentou do livro dos espíritos, né? Que fala um pouco da ociosidade, né? Que a ociosidade leva o espírito às vias do suicídio. Mas eu acredito que a ociosidade nossa, enquanto espírito, faz com que a gente queira esses pílulas mágicas, né? Então, a gente quer Exatamente. a pílula da felicidade. Você não está dormindo, você quer uma pílula que te faça dormir. Você não está gordinho, você está gordinho, você quer uma pílula para emagrecer. Você está magrinho, você quer uma pílula para engordar. Mas você não Exatamente. quer a parte do esforço. Qual é o esforço? Que aí é esforço. O espírito vai ser Claro, esforço. claro. Tá, eu não estou dormindo direito. Ok. O que, que eu estou fazendo na minha rotina diária que não está me permitindo dormir direito? Ah, eu estou fumando muito. Opa, diminui. 100 litros Ah, de café por dia, né? eu tomo muito café, diminui. Né? Ah, eu estou comendo alimentos pesados, né? Diminui. Né? Mas precisa da sua ação. Precisa Ela, de você e da sua vontade. ela Por precisa isso que eu gosto do analisar, Leon né, o que Denis. está acontecendo, né? Leon Denis fala assim: a vontade é o motor do espírito, né? É o que faz o espírito ir. E a gente está vendo as vontades muito fragilizadas. Por isso a gente está vendo as pessoas tão perdidas também, Sim, porque né? a gente só vê o Como? resultado final, né? Você não vê o decorrer disso, igual você falou. Para aquela pessoa ter aquele corpo, entre aspas, né, bonito, né? Ela passou por uma etapa. Ela treina, ela se alimenta direito, ela dorme direito, tudo na vida. A pessoa que agora é um profissional bem-sucedido, ok, mas por quê? Porque ele trabalhou, ele estudou, ele fez tudo tem um processo, né? A gente esquece Sabe, do processo, né? sabe uma frase do Kardec que eu acho que é perfeita, né? A evolução é lenta e gradual. Mas nós não queremos Exatamente. nada lento e gradual, né? Se a gente pensar na alfabetização, que é uma coisa que acredito que todos nós que estivemos aqui vendo esse vídeo passamos. Você não aprendeu a escrever paralelepípedo no primeiro dia de aula. Você aprendeu a fazer, na época que eu estudava, coordenação motora, né? Eu Exatamente. lembro da professora, Exatamente. sobe o elefantinho, sobe o elefantão e desce o elefantinho.
né? E nós aprendemos que tinha que ser devagar, mas agora a gente está se atropelando. E é tão Né? importante isso que você está falando, Rosângela, pelo seguinte, imagina, né? Pega um adulto de 30 anos de idade, né? Que, vamos dizer, ele está pronto. Né? Vamos supor que ele esteja pronto de todos os pontos de vista. Aí você pega uma criança de 2 anos, que é a hora que ela vai tentar andar, ela cai. Aí você fala, nossa, não consegue nem andar. É óbvio que ela não consegue andar, ela só tem 2 anos. Então, às vezes, as pessoas É, se cobram tanto, né? Às vezes você pega uma pessoa que com 25 anos, ela quer ter 50 milhões de reais na conta, quer ser o melhor advogado do país, o melhor médico. Gente, você só tem 25 anos. exatamente. Ou aquela E eu ânsia acho de que sair cabe. dos, né, de todo mundo, a gente fica numa ansiedade de querer resultados imediatos, como o Kardec falou, nessa frase foi É, genial. e aí eu acho que entra, né? A nossa consciência é devedora da lei. A gente já deve tanto para a lei que a gente tem pressa. É verdade, é A gente verdade. tem pressa, né? E aí, lembrando assim, e essa pressa faz com que a gente caia nas armadilhas, e uma das armadilhas que é o que a gente está conversando é o suicídio, né? E eu acho que é importante falar de uma coisa que eu tinha até destacado aqui nos escritos, que é qual é a meta do suicida? Mas o suicida tem meta? Uhum. Aí todo mundo fala assim, hoje eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, qual é a meta do suicida? Ela falou assim para mim, se matar? Eu falei, não, acabar com a dor. Ela Acabar com fez a assim, ó, dor. é acabar com a dor. E por isso que a gente está vendo os números crescerem. Pós-pandemia, muito desemprego, as pessoas num vazio existencial, as pessoas, né, quando você fala assim, um adulto de 30 anos está pronto, né? Eu pediria permissão para dizer assim, a gente não está pronto nunca, né? Aparentemente, do olhar da biologia, você pode estar pronto, mas Foi nessa linha mesmo que psiquicamente, eu estava. não, eu entendi, entendi assim, mas assim, do lugar da biologia, perto da criança de 2 anos, você está pronto, né? Mas você nunca vai estar pronto, e é a magia da vida, Kleber, é a gente encarar a imperfeição como a coisa mais bonita que a gente tem na mão, não para ficar nela, mas para entender que essa imperfeição que me faz acordar para ser melhor no dia seguinte, e acordar para ser melhor no dia seguinte, Faz até chegar no parte. que os espíritos chamam de perfectibilidade. Né? Exatamente. Perfectibilidade, você vai vindo, vindo, vindo. Né? Ontem ainda falei com uma paciente assim, o que é o perfeito? O perfeito é aquele que não precisa mais fazer nada, ele já tem a forma, ele está perfeito, ele foi feito daquela forma. Né? E quando a gente pensa numa vida perfeita, no que a gente pensa? Ah, a gente pensa naquela vida assim, sem problema, sabe aquela coisa linear? Sim. Aí eu falei para ela, agora pensa no hospital e lembra da maquininha que tem do lado de quem está internado. Quando a linha, Linear. quando a linha fica linear, perfeita, quando a gente morre, né? Eu falei, então, a vida é feita disso, altos e baixos, Exatamente. altos e baixos. E você ali, se aperfeiçoando, criando força muscular espiritual para lidar com a Muito vida. bom. É bem Né? interessante. Bom, a gente está chegando agora para o final desse bate-papo. Eu já conversei com a Rosângela, nós vamos achar uma agenda para fazer uma série sobre esse tema que é muito importante. Então, assim, o que a gente coloca da doutrina espírita, faça o Evangelho do Lar, para quem conhece. Quem não sabe, busque tanto no nosso site, busque no YouTube. A prece ela é muito importante. Cuide da sua higiene mental, procure ajuda, não espere, não é frescura. A gente precisa entender, como a Rosângela explicou, nós estamos em constante transformação. Né? Embaixo do vídeo a gente vai colocar um material, a gente vai colocar um outro vídeo interessante. Nós vamos colocar materiais e dicas de livros, tá? E aí a gente pede para compartilhar, obviamente, né? E curtir o nosso canal. E, Rosângela, a gente tem menos de um minuto aí. Gostaria que você desse o seu recado final aí. Eu vou colocar depois o seu contato também embaixo do vídeo. Meu recado final é o recado inicial. É assim, nunca desista da sua felicidade, porque ela pode estar a 1 milímetro de você e você desiste dela. Então não desista, né? E venha para casa do Frei Anselmo, né? Será muito bem É isso aí, acolhido, muito será bem bem amado. atendido. Então, o recado é não desista nunca, né?
Você pode estar a 1 milímetro da tua felicidade. E sempre peça ajuda, independente da situação. E lembra de uma situação, né? A gente não pode perder a esperança. Sem No dúvida. livro, nos livros se não me engano, Lírios de Esperança, que faz muito tempo que eu li, tem uma parte, né, quando o Eurípides visita as zonas umbralinas, que eles colocam assim: deixe aqui a sua esperança, né? E Uhum. não deixe a sua esperança, né? E aí, para fechar, eu falei do Jung, né? Vamos falar um pouquinho do Bert Hellinger, nesse livro Palavras a Caminho. O Bert fala para a gente de um texto que diz assim: a esperança. A esperança está voltada para a frente, para o futuro. Está unida ao desejo de que passe ou melhore algo do presente. Assim, ela também se afasta de algo. Quando o presente nos oprime, por exemplo, com uma doença grave, a esperança de melhora nos encoraja e alivia o peso do presente. Quando buscamos uma meta ou assumimos uma tarefa, também esperamos alcançar a meta e realizar a tarefa. Assim, a esperança nos anima, nos puxa, nos dá asas. Ela ajuda a definir o caminho para a meta, até que a alcancemos. A esperança também nos mostra até que ponto cumprimos nossa tarefa. Ela cessa quando a tarefa foi cumprida com êxito e é finalmente preenchida e cessa na meta. Como nos sentimos quando alcançamos a meta final e realizamos nossa tarefa? Muitas vezes já não sabemos o que fazer e para onde ir. Esperamos por uma nova meta, um novo trabalho, um novo desafio, uma nova esperança. Por isso, a esperança não cessa enquanto vivemos. Então é isso, né? Eu acho que reveja suas metas, né? Olhe para a criança que você foi, procure ajuda, busque a alegria que você teve em algum momento, e mantenha metas que possam te trazer para o lado bom da vida e da esperança, né? O suicídio nunca é a boa opção. A boa Sem sombra opção de dúvidas. é a vida, né? É o Gonzaguinha, né? Que diz é a vida, é bonita É e é isso. verdade, né? E não esquecer, né? Não esqueça que Jesus está, nós não estamos sozinhos, né? Nunca, Kleber, Nunca, nunca. jamais pensa nisso. Nós não desistimos de você, né? Ninguém vai desistir de você, e tanto o encarnado como nossos irmãos que cometeram o ato do suicídio. São irmãos, devemos amor a eles, muito amor a todos eles. Jesus, nós temos os nossos mentores espirituais, a gente, né? Ninguém está sozinho. E se precisar de ajuda, com certeza o Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo estará lá de braços abertos para receber e doar o ouvido, né? Como disse a Rosângela, né? A gente vai Com doar o ouvido em primeiro lugar, em seguida o amor que a gente tem, então será bem recebido. Então, assim, acho que o grande recado é: cuide-se, nós não desistimos de você. E assim, se tiver alguma dúvida, coloca aí embaixo, coloca nos comentários, né? Eu volto, dúvidas, sugestões, né? dúvidas, Também eu acho sugestões, legal de temas exatamente. futuros para a gente Nós vamos conversar. colocar livros, nós vamos colocar alguns vídeos para você assistir embaixo do vídeo mesmo. Então, assim, Rosângela, eu só tenho a agradecer aí pelo seu tempo, pela Imagina, sua eu que agradeço. disponibilidade. E agora eu vou cobrar para a gente fazer a série aí de vídeos aí sobre o tema e outros temas também, mas nesse momento é sobre esse tema que é tão importante. Então, assim, para quem está assistindo nesse momento, compartilha, que talvez para você fala assim, não fez muito sentido para mim, você não está nesse momento, espero que não esteja mesmo, né? Mas assim, passe para frente esse vídeo para a gente ajudar quem precisa, e mais uma vez, Jesus está conosco, e até a próxima, né? Se Deus quiser. Muito Até, eu obrigado. que agradeço. Eu que agradeço. Então, até a próxima, pessoal. Fiquem todos aí com Deus. Tchau, tchau. Tchau.